Ontem, às 6 horas da tarde, eu subi lá pro terraço, o Senhor tinha me dado uma visão. E eu fui ler a palavra que o Senhor estava falando comigo, tinha me dado. Aí eu li a palavra, coloquei em áudio, li umas 4, 5 vezes. Ouvi no áudio. Como é Velho Testamento, eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender. Por isso que eu coloco no áudio, tenho que ouvir várias vezes. Aí foi 1 Reis 1 e 2, para entender o contexto todo. O rei Davi estava velho e ele estava sentindo muito frio. Aí pediu para que alguém o aquecesse. Ele levou uma sulamita virgem, só que ele não tocou nela. E aproveitando ele estando doente, o filho dele, Adonias, se vestiu de rei, fez um banquete, chamou profetas, pessoas falando que ele agora era o rei. Ele já estava esperando, ele já estava decretando a morte do pai, do rei, usurpando o trono que não seria dele, porque Deus já tinha falado que o trono seria de Salomão. E ele se apressou fazendo uma matança de bichos, de animais, de oferendas, e vestindo e chamando e tal, falando que era rei. Mas só que não era, ele estava usurpando aquilo que não era dele. Porque Deus já tinha decretado que seria Salomão. E aí, Betsaba chegou perante o rei e falou: Ó, o Adonias está falando que é rei. Aí depois chegou o profeta: Ó, o Adonias está falando que é rei. Aí ele falou: de forma alguma. Aí ele providenciou tudo que era necessário para que Salomão fosse já ungido rei. E aí Adonias ficou sabendo que Salomão tinha sido decretado rei de acordo à vontade de Deus. E ele sabia que era de acordo com a vontade de Deus. Malandrinho, sabe? É o tipo de malandro. Sabe aquele malandro? Pois é. E aí, tanto que depois até jogou na cara dele, mas pois é, o meu irmão é mais velho, né, do que eu, é direito dele. Ele já sabia disso. Aí, o que aconteceu? Aí ele ficou com medo dele ser morto, porque ele estava mentindo, estava usurpando aquilo que não seria dele. Aí ele foi, segurou lá na barra do rei, né, do rei, e pediu perdão, tal, 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 tal. Aí, depois ele pediu, o coração dele era tão mal, que ele pediu a Sulamita, aquela que o pai dele não tinha tocado, para ser esposa dele. E parece que Deus viu isso, que a intenção do coração dele era ruim. E aí Salomão decretou a morte dele. Fala lá em 2 Reis. Decretou a morte dele. Aí o que acontece? Primeira vez que eu conto uma história bíblica do Velho Testamento, porque eu acho, nossa, tanto nome. Aí, o que aconteceu? Sabe o que eu recebi aqui? A notificação de hoje. Ó, pra você ver, Deus me deu essa palavra ontem. Vou te mandar um print da notificação do vídeo que postaram. Postou 6 horas atrás. Quer dizer, deve ter postado meia-noite, parece que foi meia-noite ou ontem, né, ainda, porque 7 horas atrás eu cortei 6, 12, postou era meia-noite. Olha a notificação do vídeo. Fala exatamente o que Deus tinha me dado ontem. Tem pessoas querendo usurpar daquilo que não é dele. Deus está falando. Eu acredito que Deus está falando que chegou a hora do usurpador querer tomar aquilo que não é dele. Isso tem dois sentidos para mim. O diabo querendo tomar nossa legitimidade de coroa como filhos e herdeiros do trono. E também, eu vejo também como um breve tempo de Satanás tomar o reino desse mundo, né, usurpando, falando que é o príncipe da paz, falando que é Jesus, né, falando que é o Messias. Mas no fim, vem o rei legítimo, que somos nós e Jesus nas nuvens, para dar um cabo nisso.
Então eu vejo isso por dois lados, por dois ângulos. Nós devemos tomar cuidado, né? Porque Satanás quer roubar a nossa coroa. E também eu vejo a entrada do anticristo agora. E a permanência dele por um breve tempo. Assim como o rei descobriu, né? Que ele estava usurpando, né, o trono. E pouco tempo depois ele foi morto, assim será, né? O breve tempo dele aqui, os 7 anos depois do arrebatamento. O Senhor vai vir para matar ele com o sopro da boca dele. Porque é assim que Deus faz, né? Com os impostores, os usurpadores. E isso começou lá no céu, né? Satanás queria usurpar aquilo que era de Deus. E ele quer fazer isso com a gente. Só que não vai fazer.